Bom, então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer ter você aqui com a gente, nessa nossa conversa hoje, nessa dinâmica que nós vamos fazer, né? E é um prazer ter você aqui com a gente, né? Mais uma vez. O Alexandre, pessoal, ele é psicoterapeuta, palestrante e autor do livro A Última Vez que Morri. Ele ficou hospitalizado durante 4 anos, tá? Entre a vida e a morte, e realizou 3 transplantes de órgãos, gente. 3 transplantes, não foi nenhum nem dois, foram 3, olha só. 2 de fígado e 1 de rim. Enfrentou 11 cirurgias, coma cerebral, 8 meses de diálise. Então, como vocês podem ver, é uma pessoa assim muito guerreira, uma pessoa que lutou muito para estar aqui. E fico muito feliz de ver que você tenha lutado, que você tenha conseguido, tá? Passa a palavra para você, Alexandre. Muito Ah, bem-vindo. muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem dessa oportunidade para me perguntar tudo que quiserem, tá? Acho que é mais legal a gente fazer a coisa nesse modelo pergunta e resposta, porque assim eu vou para o caminho que vocês mesmos tiverem dúvidas. A gente está falando com uma turma de medicina, é isso? Legal. Eu propus um tema aqui, que o tema é o da humanização no atendimento ao paciente, principalmente do paciente em situação de emergência. E por que a gente propôs essa temática, uma vez que a gente vai falar de transplante, uma vez que a gente vai falar de doação de órgãos, que a gente está encerrando o mês da sensibilização da doação de órgãos. Bom, eu não sei quanto é conversado, quanto isso é grade curricular, eu imagino que não seja, porque em quase nenhuma universidade tem gente preparada para falar mesmo no dia a dia da doação de órgãos, a não ser as ligas. As ligas realmente provocam esse bate-papo, que é muito positivo, parabéns para vocês, obrigado por abordar o assunto, até porque 41 mil pessoas hoje, e gira já nos últimos 10 anos, gira entre 38 e 45 mil pessoas que estão na lista do sistema, ou seja, essas são as que estão identificadas, listadas e que estão, de fato, no sistema à espera da doação de órgãos. Então, se esse número que gira aí em torno de 45 mil é o número que está oficialmente na lista, sem falar nos outros tantos que estão a caminho da lista, que brevemente vão chegar dentro do sistema para transplantar no Brasil. E quando a gente está propondo a fala da humanização do atendimento ao paciente, é um pouco fora de todo o protocolo, de tudo que vocês têm aprendido. Porque na verdade, a gente percebe que a escola, desde a escola até as universidades, a proposta, desde o início, me parece que é dessensibilizar vocês, ou seja, tirar a tua emoção. Deixe sua emoção em casa para você poder, claro, trabalhar com o corpo humano. Muitas vezes você vai ver corpo abrir. Então, me parece, me corrige se eu estiver enganado, mas me parece que vocês são, desde o início, trabalhados. Eu acho que tem até aquela mãe, aquele pai, que quando você escolhe essa profissão e que vai para uma universidade deste segmento, ela pergunta: filha, você vai ter coragem, você vai aguentar o tranco? Né? Tem muito disso, não tem? Me parece que precisa ter coragem e, ao mesmo tempo, dessensibilizar para você não chorar, para você não chegar lá apavorada, não apavorar diante de um sanguinho ou de um corpo aberto. Mas exatamente o contrário que eu venho propor aqui, que tenha o oposto. Traz amor da sua profissão para dentro da sua profissão. Porque no caso de transplante, no caso de doação de órgãos, você não está atendendo a um paciente, você está atendendo a uma família, e no caso, duas famílias, a de doador e a do receptor, e geralmente essas pessoas estão absolutamente
já destruídas, já bastante cansadas, porque a fila só anda. O que vocês sabem? Vocês conhecem bem? Sabem como é que funciona o sistema, Camila? Camila não, né? Mariana. A gente tem uma noção, sim. A lista ela é um ranking que está colocado lá no Sistema Nacional e que troca informações com o Brasil inteiro para saber quem está no primeiro lugar. É impossível furar a fila, tenha você status financeiro, condição política, sobrenome importante, não importa, você não fura a fila no Brasil. Uma das coisas mais importantes de se saber é que, em primeiro lugar, se há alguma coisa séria no sistema brasileiro de saúde, é o transplante. E dois, mais legal, o SUS é o único sistema de saúde no mundo que patrocina, ou seja, financia totalmente o transplante. 99% dos transplantes são feitos pelo SUS. Quando não são feitos pelo SUS, o que não é feito pelo SUS? Hotelaria. Então, eu tenho dinheiro, eu quero ficar no quarto, na hotelaria, no melhor quarto do Einstein, no melhor quarto do Sírio, no melhor quarto, enfim, dos melhores hospitais. Então, você vai bancar e vai pagar a hotelaria. Mas os médicos, o transplante, a cirurgia em si, ou as cirurgias, são custeadas pelo SUS, e isso é incrível, é bacana saber falar e ter orgulho do Sistema Único de Saúde do país, porque ainda que muita gente fale mal, ainda que esteja sempre abarrotado, ainda que pareça um sistema que não funciona, é um sistema que, nessa hora, é excelência e o único no mundo. Então, enfim, quando estamos falando da humanização, é isso. Você tem hospitais abarrotados por mil motivos, da unha encravada, do dedinho mindinho quebrado, até um câncer e um transplante. Então, o que É, Hein? muitas pessoas falam mal do SUS, né? Que o SUS realmente tem os seus defeitos, né? Mas isso não cabe a gente conversar aqui. Mas pensa, se cada transplante fosse pago, quantas pessoas que dependem do transplante renal, do transplante de fígado, do transplante de córnea, iam morrer na fila? Exatamente, porque não teriam Graças a Deus a acesso. gente tem com quem contar, né? Que o SUS ele custeia isso, né? Porque pensa, ia ficar muito caro. Tem condição. Custeia e paga bem ao profissional de saúde. Então, é legal, porque os hospitais são bem pagos, o sistema fornece esse pagamento. Inclusive, o hospital credenciado para fazer transplante recebe verbas diferenciadas. Então, todo mundo ganha. O paciente, a população, o Estado, cada Estado que tem um número maior, daí o ranking que existe, né? Onde tem o maior qual o estado, todo ano é feito pela organização, qual o estado que está na frente, qual o estado que está atrás, quem tem mais doação, quem tem menos doação. O Paraná hoje é o primeiro estado, o estado de maior número de doações de órgãos no Brasil, já há 2 ou 3 anos, depois Santa Catarina, São Paulo, e aí vai se distribuindo por outros estados. O Ceará, inclusive, é o terceiro ou quarto, já esteve em primeiro. Em 2015, o Ceará é o primeiro transplantador do Brasil. Ou seja, expertise profissional bom, pouco importa em que estado ele está. Para esse setor do transplante, existem estados que estão muito capacitados. E tudo isso está falando exatamente desse ponto: capacitação de vocês, estudantes, de vocês, profissionais, que estão chegando no sistema e que poderiam escolher, entre outras, esse segmento do transplante, que, além de muito bacana, muito nobre, dá dinheiro e te põe num status assim muito bacana, porque é nobre proporcionar a possibilidade de renascimento para uma multidão de pessoas que estão na fila. Bom, eu fui esse caso, um desses casos, no meu momento, que fiquei de 2008 a 2012 internado, passando por 4 hospitais de São Paulo.
Começou, o diagnóstico foi promovido pelo Emílio Ribas, porque eu tinha uma doença de base, que era a hepatite C, e essa doença faz parte das doenças virais, e o Emílio Ribas é que tem mais expertise para detectar exatamente qual era aquela doença. E ali eu tive o diagnóstico foi bem impactante até para a minha vida e para a vida de toda a família, porque a gente recebeu um diagnóstico que eu tinha já, pela estimativa, estaria contaminado com hepatite C há mais de 20 anos, e aí eu tinha fibrose, necrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer. Simplesmente a gente não sabia o que fazer com essa informação e, ainda em estado de choque com a informação, eles complementaram. Nós temos que achar um órgão para substituir esse fígado em 7 dias. Ou seja, ele estava me dizendo que eu tinha dias contados e que a previsão era de falência múltipla de órgãos e morte em 7 dias, uma semana. Foi bastante forte esse momento para a vida, e eu perdi dos 7 dias, 3 chorando com a família. Fui para casa desnorteado e sentamos. Nunca tinha nem imaginado que tinha problema. Eu não sabia nem para que servia o fígado até aquele dia, para vocês terem uma ideia do quanto a população é leiga. Não tinha a menor ideia de que eu tinha a doença de hepatite C, porque ela é uma doença silenciosa, vamos chamar assim, porque ela não dá demonstração, a não ser quando você já está no estado grave. Tanto que, quando eu descobri, já tinha 20 anos que eu tinha a doença. Existiam algumas dicas visíveis, mas que para leigo não era notável. Então, eu tinha um fundo de olho onde é branco, deveria ser branco, o meu era um pouco amarelado, o tom da pele era bastante fosco e amarronzado. Para quem viu, para quem conheceu a história do Cazuza, é um pouco da figura, é aquela figura emagrecida, marrom escura, e é assim que se identifica hoje uma hepatite C. Eu não sabia disso, nem a minha família, não sabíamos nem como eu tinha pego. E aí fica uma provocação aqui. Eu queria que vocês me dissessem se alguém aqui sabe onde é o grande... onde se contamina com a hepatite C, que não é transmissível. A hepatite C não é transmissível via sexual, não é sexualmente. Vocês sabem onde é o grande problema da transmissão da hepatite C? Alguém aqui pode me ajudar? Vou pedir ajuda dos universitários. Quem se apresenta? Luiz? Obrigado por você estar de câmera aberta, Luiz Ferreira. Diga aí, alguém sabe me dizer como é que se contamina com a hepatite C? Bora, gente. É fácil. Compartilhamento de agulha, contato com sangue, né? Contato com sangue é o primeiro ponto. Transfusão. Agulha, sim, fundamentalmente para quem usa droga, quer dizer, se em algum momento decidir por usar droga, leva a sua própria agulha, seringa, não usa, não compartilha, mas mais importante para as meninas é o alicate Manicure. de unha, a manicure. A gente Uhum. não tinha o costume, não tem o costume de chegar numa manicure e pedir para que ela realmente retire de um lugar esterilizado. Há quem tenha até vergonha de pedir isso. Então, faz assim, tenha o seu alicate de unha e leve para a sua manicure utilizar o seu alicate de unha. Isso é absolutamente pessoal, tanto para os meninos como para as meninas. Então, aquele tic-tac, aquele negócio de cortador de unha, não compartilhe, porque se um bifinho pegar numa pessoa que esteja com hepatite C, o vírus fica ativo naquele objeto durante 48 horas. Agora, imagina lá na manicure que ela come um bifinho na primeira paciente do dia, né? Na primeira cliente do dia, e ela, pelo menos 10 pessoas ao longo do dia, ela
ela é tempo hábil para ela trabalhar. Então, se ela cortar mais 10 unhas por dia, são 20 pessoas no dia seguinte que estarão contaminadas com hepatite C. Então, grande dado é esse, cuidado, muito cuidado com o que vocês compartilham, e os meninos também com o próprio barbeador, aquela que a gente sai, vai para uma festa ou vai dormir na casa do amigo e usa o barbeador do amigo. Não use, porque se essa lâmina estiver contaminada, você pode ser contaminado por uma doença infecciosa, como foi o meu caso. A gente não tem muita certeza, mas provavelmente ou foi nos anos 70, e vamos colocar aqui hoje um outro último dado importante, é que mais de 100 milhões de brasileiros, de 3 milhões, desculpa, 3 milhões de brasileiros estão infectados com hepatite C e não sabem. Essas pessoas estão numa faixa etária que é mais de 40 anos, hoje, que estavam, então, nos anos 70, jovens que nem vocês, nos dentistas, por exemplo. E àquela altura não tinha seringa descartável e usava-se, então, a mesma seringa que era, vamos dizer, esterilizada com o álcool, que hoje também se sabe que esse álcool não tem nenhuma eficácia. Então, cara, imaginando que E nem estava... sempre quando você vai no médico, né, o médico solicita a sorologia, Uhum. né? Então, assim, as pessoas elas ficam sem saber que tem. Que é uma Pois, doença, como você falou, ela é silenciosa. Então, se eu não tenho sintoma, para que eu vou pesquisar? Né? Muitas pessoas exatamente. desconhecem até, né, que é hepatite B, C, né? Então, Exatamente. Então, é um dado importante. E outro dado importante é que peça, vocês que estão chegando, peça esse tipo de exame comumente. Chegou para você o paciente, vai fazer os exames de sangue normais, peça também da sorologia de hepatite C, porque pode ser um dado importantíssimo. Senão você está tratando o paciente de algo que não é a hepatite, e as consequências. Estou tratando de um fígado que está com algum problema, mas o fígado está com problema porque ele tem uma hepatite. Então, tem que ter um tratamento a partir de um diagnóstico muito mais preciso, se você souber que aquela é hepatite. Bom, por causa disso, o meu diagnóstico era de fibrose, necrose, putrefação e câncer. Então, eles queriam, o mais rápido possível, retirar o órgão, o fígado, coisa que nós só conseguimos 2 anos depois do diagnóstico. Então, entrei no hospital em 2008, em 2010 eu consegui o primeiro transplante e não deu certo. O transplante foi muito bem, a cirurgia foi muito bem, mas o funcionamento, principalmente da veia que liga o fígado aos rins, não funcionou legal. E aí começou uma série de intercorrências e cirurgias, e aí vamos botar um stent, porque o fluxo sanguíneo não estava legal, vamos botar um stent e esperar para ver se esse fluxo melhora. E aí não melhorou, eles fizemos outra cirurgia, nós botamos 3 vezes, 3 stents de tamanhos diferentes, de bitolas maiores, para ver se esse fluxo realmente funcionava. Não funcionando, eu fui para a hemodiálise. Aí passei 1 ano e 1 mês, não 8 meses, eu passei 1 ano e 1 mês em hemodiálise, todas as segundas, quartas e sextas, acabou a vida. Acabou a vida. E eu passei até então um mau funcionamento dos rins, um mau funcionamento do fígado, que tinha sido colocado, e com isso, mil consequências. Não funcionando bem o fígado, comecei a ter barriga d'água. E ter barriga d'água era 18 litros de água por semana, 18 litros, então precisava ser retirada essa água, que é a famosa paracentese, que é uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, aliás, bem perigoso. E eu fiz, para vocês terem uma ideia, ao longo dos 4 anos, todas as semanas eu fazia uma cirurgia de paracentese, para tirar 18 litros. E aí tinha outras consequências. Tinha, então, encefalopatia, que é esse líquido não funcionando. Eu parei de fazer xixi, por exemplo, então eu fiquei dos 4 anos, 3 anos sem fazer xixi,
sem fazer xixi. Então, essa água ela se misturava com todos os líquidos que deveriam ter sido canalizados para os seus devidos lugares, né? O que é proteína fica, o que não é, vai pelo xixi, vai pelas fezes, e não funcionando, isso foi ficando dentro do corpo até que estourou o canal da bilis. E quando esse canal explodiu, eu tive uma infecção generalizada em todos os órgãos. Eu passei 4 dias com uma infecção muito grave e, de novo, para falar de humanização, eu dizia diariamente está queimando, não está mais doendo. A dor já tinha ultrapassado o volume de dor e passou a ser um volume de queimação. E eu dizia, está queimando, está queimando. E as enfermeiras ou quem me atendia achava aquele padrão protocolar, de 0 a 10, quanto está doendo? Muito mais do que 10. Moça, não estou falando de dor, eu estou falando de queimação. Chama o cirurgião, chama o cirurgião. Levou 4 dias para aquela equipe compreender que eu efetivamente estava com alguma coisa muito mais séria do que eles podiam imaginar. E quando o cirurgião chegou no 4º dia, ele, ao tocar, percebeu que havia uma gravidade extrema, além do que se estava enxergando, e mandou subir imediatamente para a sala de cirurgia. Quando ele chegou lá, ele abriu, eu estava com o canal da bilis, tinha explodido o canal da bilis, ele teve que começar uma cirurgia demoradíssima, de mais de 12 horas, para fazer uma reconstituição do canal da bilis, que não cabia mais, então ele fez um novo caminho, virou um monstro, sabe? Aí eles tiveram que achar uma nova forma, porque não cabia mais aquilo. Então, eles tiveram que recompor ele ficou menor, não cabia no lugar onde estava. E, com isso, todos os órgãos se infeccionaram nesta ocasião. Então, eles precisaram abrir inteiro, tirar todos os órgãos, limpar todos os órgãos infeccionados, fazer uma asepsia e devolver para dentro do corpo. Esse foi um momento bastante difícil, entre outras coisas. Com a mesma água que criava encefalopatia. Encefalopatia, para quem não conhece, é um coma cerebral. Você fica em estado de Alzheimer e, em casos extremos, você vai para a UTI. 21 vezes eu fui em coma para a UTI, por causa da encefalopatia. E, entre outras coisas, essa água também derrama, em determinadas ocasiões muito extremas, ela derrama para dentro do pulmão e que se transforma, então, num derrame pleural. Eu tive pelo menos 4 vezes aí em coma, morrendo por falta de ar, com água no pulmão. Então, foram realmente situações extremas, eu passei por dificuldades extremas, o que não é comum no transplante, de um modo geral. Deixa eu fechar essa porta, só um minutinho. De um modo geral, essas coisas não acontecem. No expertise de hoje, há muita competência, e quando você antecipa esse tipo de situação, não deixa chegar num estado tão extremo, hoje, tanto a qualificação dos hospitais, a capacitação dos profissionais, os equipamentos que estão disponíveis hoje dentro das unidades hospitalares, são capazes de te monitorar para que você não chegue nesse estado tão grave. E aí, por causa disso, 1 ano e meio depois, 1 ano e 1 mês depois de hemodiálise, foi anunciado que, além de tudo que eu já estava vivendo, eu tinha perdido os rins por causa da hemodiálise, da falha que não funcionava entre fígado e rim, que, então, eu estava voltando para a lista do sistema para, então, um novo transplante de fígado e um novo transplante agora também de rim. Perdi os rins e fui para um transplante duplo. E que levou mais 1 ano para ele aparecer, para ter o milagre, para acontecer o milagre. É preciso de um milagre. Um dado importante é que, sim, não fura a fila. E a fila, para o paciente, parece muito injusta, porque a gente só sobe na fila, a fila só anda a nosso favor se a gente piorar.
Então, quanto pior eu estou, melhor para a minha localização na fila. Mais rápido vai chegar meu órgão. Mas quanto pior significa a beira de morte. Eu já estava à morte. E tanto que eu tive 21 comas e um deles dado como morto e fiz a tal passagem e houve realmente uma ausência total de capacidade motora, capacidade de concentração, de tudo. E nessa ocasião eu percebi, inclusive eu soube diferenciar entre todos os comas que eu tive, que naquele foi o coma de passagem, nem gravidade tinha. Então eu sou um daqueles caras que tive a experiência do outro lado, e quando encontrei esse outro lado e me percebi nesse outro lado, consegui fazer um raciocínio, perceber que eu estava já na passagem de morte e quis. Eu fiz um raciocínio percebendo que estava diante dessa coisa que é a infinitude, vamos dizer, a finitude, né, o fim da vida, e ali reconheci que poderia estar diante desse universo criador do mundo. Então, não sei que Deus é, e pouco importa de que religião ou de que Deus nós estamos falando, mas essa coisa maior que todos nós sabemos que existe, nesse dia eu tive certeza que estava diante disso, do início ou do fim da vida. Como se fosse, de fato, talvez o útero materno. Então, eu estava naquele lugar onde a gente normalmente não se lembra, mas que é no nada, no limbo, e tinha raciocínio, fiz um raciocínio e conversei com Deus. Disse, olha, acho que te reconheço, penso que estou diante de ti, Senhor, e eu queria pedir, se tiver essa oportunidade, de voltar para falar de amor. E eu quero voltar para contar essa experiência, falar de amor para as pessoas, sensibilizar as pessoas e trazer esse outro lado da vida e poder trazer a informação de que tem vida, é a vida depois da morte. E, por incrível que pareça, a próxima coisa que eu escuto, volto a escutar o ambiente de UTI, e, nesse momento, há um diálogo entre o meu filho e o médico, em que meu filho dizia, papai não queria ficar assim. E quando é que desligam as máquinas? E o médico ao meu lado, eu ouvi ele dizer, porque quando a gente está em coma, quando a gente está em situação de morte, por mais que vocês possam pensar que não, a maior parte de nós ouve, tem os 5 sentidos estão atentos: audição, tato e olfato, pelo menos 3 dos 5 sentidos, porque a visão não estava funcionando. Então, eu ouvi o médico dizer, depois desse diálogo que eu fiz com o universo, o médico dizer que eu estava... Não, seu pai respira, fizemos os exames neurológicos, ele tem funções neurológicas, ele respira, o coração dele bate, seu pai está vivo. E aquilo foi uma surpresa para mim no coma, quando eu descobri que eu estava vivo, depois de 3 dias. E 3 dias escutando tudo, gente, raciocinando como morto, esperando que eu estivesse morto, em que então eles estavam me preparando para o necrotério, e ai, que chato, não me deram banho, e tinha uns pensamentos bem malucos, assim, de morto, que eu não sei se alguém já parou para pensar, mas eu raciocinei como morto 3 dias. Então, entre os raciocínios de morto, tinha... Porra, vão me enterrar, não basta estar morto, vão me enterrar com a bunda suja, não me deram nenhum banho, ninguém me deu banho, gente, que horror. Eu ficava pensando, meus amigos, como é que vai ser o enterro com os meus amigos aqui? Eu estou há 3 dias aqui, não me deram banho. Então, inacreditável que eu passei a raciocinar do ponto de vista do morto. E foi impressionante. Toda essa história me trouxe uma compreensão de um novo tempo, uma nova visão de vida mesmo. Parei de trabalhar depois disso, mesmo depois que voltei, era publicitário, trabalhava com publicidade, e nunca mais eu quis trabalhar, a não ser me dedicar a ajudar os outros, me dedicar a falar de amor, a me dedicar a fazer esse momento aqui, que é trazer informação e sensibilização às pessoas sobre doação de órgãos, sobre resiliência humana, consciência humana, amor
e o que algo mais que você precisa trazer no atendimento ao paciente. E para fechar, a questão da humanização do atendimento ao paciente em situação de emergência é assim: os efetivos doadores são as pessoas que têm um AVC, problemas cerebrais, comas cerebrais. Então, um AVC, um tiro, um atropelamento, um acidente de carro, onde o corpo está preservado e o cérebro para de funcionar. Então, sempre este doador será uma realidade para vocês nas salas de emergência. Quando eu trago a humanização do atendimento virada para o familiar, são dados. Quando o cara entra em emergência, lá no hospital de emergência, óbvio que os profissionais se debruçam sobre o paciente em questão. E, geralmente, tem um segurança na porta do hospital que barra a família lá fora e lá fica a família. Muitas vezes fica essa família lá 1 hora, 3 horas, 5 horas, 2 dias à espera de alguma informação concreta da realidade do que está acontecendo lá frente. Então, há um acolhimento profissional no paciente e nenhum acolhimento na família. Tá bom, aí esse cara entra em óbito e aí, neste momento, vem uma equipe para querer sensibilizar, ou querer convencer, ou querer perguntar se aquela família é doadora. Gente, quem vai fazer a doação é a família do doador. Se você não fizer um acolhimento digno para a família também, na hora do atendimento da emergência, óbvio que quando chega no final, essa família está lá fora estressadíssima e te diz: não, vocês me deixaram 3 dias aqui fora e vem me pedir para ser doador, não vai doar nada. E esse é um dado verdadeiro que consta em todas as medidas da Central de Transplantes. Hoje, 63%, de 63% a 70% das recusas familiares se dão por falta de humanização no atendimento e acolhimento à família. Então, quando se pergunta por que um Estado está melhor que o outro, primeiro porque os profissionais foram capacitados, mais capacitados para compreender esse momento, porque não se pede para a família ser doadora de órgãos. A doação de órgãos é um direito do paciente e é um direito da família. Então, o que um profissional de saúde faz nessa hora, que é o cara da OPO, Organização de Procura de Órgãos, esse cara vai até a família e, como é direito dela, eles sentam para acolher esta família e dizer: olha, o que a gente pode fazer para ressignificar esse momento de luto e de óbito do seu ente querido. E aí é espontâneo. A família que vai ser acolhida e diz: ai, então ele queria ser doador de órgãos, vocês podem promover a doação de órgãos? Entende que o profissional não está lá para pedir doação de órgãos, o profissional está lá para acolher um direito do paciente e da família de ser doador de órgãos. Por isso que a única forma de falar, de fazer e de ser doador não precisa papel, não precisa documento, não precisa cartório, não precisa nada. A única maneira de você ser doador é falar com toda a sua família. Meu ênfase em toda a sua família, porque os casamentos de hoje são bem contemporâneos, são modernos. A gente hoje não tem aquele casamento tradicional que a mamãe e o papai daqueles tempos casavam. Hoje, muitos papais e mamães já se casaram com 2, 3 casamentos. Alguns papais estão casando com outros papais, algumas mamães estão casando com outras mamães. Então, quando se fala em converse com toda a sua família, é porque a razão da doação de órgãos é algo muito mágico. Ele é para salvar as pessoas e para salvar as famílias. Então, não pode haver discórdia. Por isso que o legal é falar, eu sugiro que falem no grupo da família. Porque quando você fala no grupo, todo mundo fica sabendo. Porque se há, por exemplo, se uma avó
discorda da doação de órgãos, mesmo que o Vitor tenha se declarado doador de órgãos, se a avó discorda, vai haver uma discórdia familiar. E o que se pretende com a doação de órgãos não é discórdia, é a ressignificação, é o acolhimento, é a reunião da família para salvar pelo menos mais 8 vidas e 8 famílias que estão na fila do transplante. Acho que eu falei demais, eu queria que fosse perguntado, troca de papo. Acho que tem uma boa história. Alexandre, como é que foi o seu atendimento na UTI, no hospital? Como que foi o seu acolhimento? Como foi a humanização dos profissionais? Eles tiveram empatia? Como que foi? Principalmente na UTI, né? Que é quando o paciente está naquele momento crítico, né? Como que foi? Então, apesar de eu ter passado por alguns hospitais, 4 hospitais, eu tive diversas situações de equipes, e algumas empáticas, algumas não empáticas. Então, como eu disse, uma ocasião, por exemplo, uma dessas ocasiões de um coma de 3 dias, eu passei 3 dias raciocinando como morto, porque ninguém falou comigo. Então, os profissionais chegavam próximo, é óbvio que monitoravam, faziam os procedimentos que tinham que fazer, mas ninguém falou com o paciente. Eu não fiquei sabendo que eu estava vivo. Entende? Ninguém me chamou. Então, a verdade é o que eu percebo é que muitos dos profissionais, hoje, repito, a grande maioria está capacitada. Mas isso não é nem tanto da capacitação. A gente está aqui falando até desse momento que, poxa, você vem de casa meio preocupada com os teus problemas também familiares, e aí passa a fazer a tua rotina apenas como rotina. Vai lá, vai colher o sangue, por exemplo. Vocês chegam lá para dizer, parece que isso é uma coisa educada, mas eu vou colocar aqui o ponto de vista do paciente. Eu vou pegar seu bracinho, vou fazer um furinho, não vai doer nem um pouquinho. Cara, primeiro, não é verdade. Depois, você já é a pessoa mais fragilizada do momento, porque é você que está morrendo. E aí vem você me chamar de senhorzinho, bracinho, furinho, e que não vai doer nem um pouquinho. Gente, fala sério. Se fosse assim, você aplicava em você, gente. Então, é gostoso, então, tomar injeção? No meu caso, eu não tinha veia, então era 7 por 1. Esse termo quer dizer 7 tentativas para um acerto. 7 tentativas para um acerto todos os dias, ao longo de 4 anos, eu tinha todo o braço putreficado, os 2 braços, o pé, e passaram a ter que utilizar a carótida. Eu tinha catéter pendurado no peito, catéter pendurado na carótida. Tal era a falta, a ausência de veia nos meus braços e condição de utilização do braço. Então, 7 por 1. Gente, aí você chega, cata o meu braço e diz, olha, eu vou pegar seu bracinho, vou fazer um furinho, não vai doer nem um pouquinho. Jura mesmo que vocês estão falando sério? É mecânico. Eu entendo que algumas vezes você está com problema, mas esquece. Esquece, gente. Vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa. Se prepara decentemente para lidar com uma relação humana com o seu paciente e com os familiares. Eu sei que você tem protocolo, eu sei que você tem pressa, mas espera aí, você está lidando com um ser humano. Então, hoje, a proposta mais moderna que eu conheço vem de uma doutora chamada doutora Cláudia Quinteiro Arantes, que está propondo, ela é cuidadora e ela faz um trabalho específico para cuidados paliativos, e que no caso do transplante é isso, nós estamos morrendo, é cuidados paliativos. A doutora Ana Cláudia, que escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que merece... A morte é um dia que vale a pena viver. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Cláudia Quintana? Cláudia Quintana, por É. favor, O livro dele é maravilhoso. Conheçam o livro da Cláudia Quintana para poder ir fazer, antes de terminar a sua graduação, conheça o livro da Ana Cláudia e os conceitos dela. Então, é isso.
Entre outras coisas, ela está sugerindo que se adote, que se adotou agora, começou, acho que na África até, a adotar um chamado, não é protocolo, prontuário afetivo. Você sabe o que é prontuário afetivo? Não? Alguém sabe? Não. Imagina vocês, porque o prontuário, claro que toda enfermaria tem o prontuário do paciente. A ideia do prontuário afetivo é que ele seja colado na cama do paciente para que todas as pessoas que se aproximem, desde a da mocinha que serve o café e a limpeza, até, principalmente, quem está atendendo, técnico, enfermeiro e médico. Porque quem atende mesmo é técnico e enfermeiro. Médico normalmente não olha com tanta atenção, mas é preciso trazer a cultura do médico humanizado que possa sentar numa cama, bater papo e ter um relacionamento humanizado. Então, o prontuário afetivo é um que vai escrito ali do lado a música preferida do paciente, o time de futebol do paciente, como ele gosta de ser chamado, que às vezes é o seu José Carlos, mas na verdade ele é o Zequinha. E você pode atender o Zequinha e ele vai se sentir muito mais acolhido se você chamá-lo de Zequinha do que ser o José Carlos. Então, o prontuário afetivo propõe esse tipo de relação humana. Quem é esse ser humano que está aqui? Não apenas um paciente. Poxa, o seu Zequinha, ele gosta de futebol, ele torce para o Vasco da Gama. E legal, não custa você trazer uma informação em cima disso. Não, talvez você também goste de futebol e possa trocar uma conversa com ele. Vocês podem procurar, já existe no Google formas e formatos e propostas de prontuário afetivo. Eu vou muito mais além. Coloca ali no prontuário afetivo o que esse paciente mais gosta de comer. Talvez ele não consiga comer a comida do dia a dia do nutricionista e você possa saber lidar com isso, conversar com a equipe, conversar com a nutricionista e dizer, olha, vamos dar uma mudada aqui, porque ele gosta de abacate, ele gosta de farinha láctea Nestlé. Será que a gente não pode dar uma farinha láctea Nestlé para ele? Eu tomei, no meu caso, depois, se vocês quiserem saber, eu conto como é que faz tráfico de milkshake de ovo maltine para dentro da UTI. Eu tomei algumas vezes na UTI e eles só souberam disso depois, quando eu contei em palestra. E Como? eu garanto para vocês que ovo maltine com craquelências extras do Bob's salva. Então, isso é prontuário afetivo, isso é olhar afetivo. É você poder trazer aquilo que o paciente em estado terminal mais deseja. Talvez ele queira andar até uma janela que ele possa ver o pôr do sol uma vez ao dia. Eu sei que ele não está em condições de andar, mas talvez você possa proporcionar uma vez na semana um passeio dele até o pôr do sol. E esse cara reinventa a própria condição dele de bem-estar, e bem-estar salva. Brigadeiro salva. Não, mas ele não pode comer gordura. Gente, ele está morrendo. Ele está morrendo. Quem sabe brigadeiro alongue a vida desse cara com um sorriso mais 3 dias, porque a alegria cura. Então, se não fosse isso, não existia palhaço da alegria, não existia música indo dentro dos hospitais, não existia oração, porque se nada disso funciona, então não é verdade. Por que tem isso nos hospitais? Só tem isso nos hospitais para trazer para o ser humano doente um pouco de bem-estar e, quem sabe, com isso, essa pessoa possa querer sobreviver. Porque o estado é tão humilhante, é tão deprimente. Gente, a gente tem situações, e eu tive, que a gente não consegue nem se limpar, você não consegue ir ao banheiro, você não consegue tomar banho. Não é engraçado para um cara de 60 anos. Eu até sou bem moderninho. Agora, vamos falar daquele paizão, daquele tiozão mesmo, careta, quadrado. Esse cara
com uma enfermeira de 22 anos limpando ele, trocando fralda dele, mexendo no bagulho dele. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente já está em situação de absoluta humilhação. A gente não quer, chega uma hora que o paciente não quer continuar. Você entende isso? E que se o paciente não quiser continuar, não tem trato que você dê, não tem protocolo que você dê, e esse paciente vai falecer, vai morrer, porque ele não quer continuar. Então, o grande antídoto da doença é a alegria. O veneno, vocês já devem ter escutado, o veneno é o antídoto, tanto que vai se buscar as curas sorológicas no veneno da cobra. O veneno é o antídoto. Aqui, em se tratando de humanização, o brigadeiro é a salvação, o milkshake é a salvação. E se vocês, vou contar, hein? Se vocês não fizerem, a gente faz. O paciente se vira. O paciente que quer viver, se vira lá dentro. E eu só vou contar se vocês quiserem saber. Ah, não, agora conta. Eu tô curiosa. Esse tráfico de milkshake, gostei. Gostou, né? Tá bom, vou começar assim. Olha, o que a gente fez foi assim: eu, numa determinada noite, entendi, eu não comia, eu não conseguia comer, a própria hepatite te deixa num estado horroroso que não, você não sente mais o sabor de nada, e tudo era ruim, ao contrário, o sabor era horrível. Da própria comida que vinha, uma comida muito bem feita, mas muito ruim. Aí chegou um dia que me deu muita vontade, e eu estava emagrecendo. A essa altura eu estava com 35 quilos. Aliás, tem uma foto aí que a gente podia colocar agora, se você puder Vou colocar para colocar, todo mundo peraí. ver. Veja lá, eu tinha 35 quilos e barriga d'água semanal de 18, mas 35 é o que a gente chama de couro e osso. Então, vou mostrar para não dizer que eu estou mentindo. Eu tenho hoje 82 quilos. Ninguém disse que eu tinha 35 quilos há pouco tempo atrás. E aí, diante disso, chegou uma informação dentro do meu quarto que eu precisava comer e que eu precisava engordar para poder chegar nos 46 quilos, que era a medida que eu precisava para fazer o transplante. Dá uma olhada na foto aí, tá com vocês estão podendo ver isso agora. Isso é couro e osso, 35 quilos, uma barriga d'água, uma barriga de água e mais uma hérnia do lado de fora na barriga, que vocês podem ver ali que tem uma coisa, tem um ET depois da barriga, que é, na verdade, aí, exatamente aí, isso não é o meu umbigo, isso criou, o umbigo saiu para fora e virou uma hérnia. Então, depois de tudo, ainda tive que fazer uma cirurgia de hérnia para retirar esse calombo que tinha na barriga. Bom, aproveitar para perguntar a vocês o seguinte: o que vocês veem? Vocês são estudantes de medicina, né? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí e que seria absolutamente proibido no protocolo, nessa cena? Desculpa se o teu microfone está fechado. Seria, como assim? Tem alguma coisa que, na visão de médico, isso Ai, não... acho que você não podia entrar na água com catéter, né? Exatamente. Não é Protocolo. prova d'água, né? Ele não é intradérmico. Protocolo. Não pode nem espirrar com a porcaria do catéter. Banho Uma nem coisinha pensar. ali dá uma infecção. Nem pensar, né? Mata, né? Porque é uma entrada direta. Agora, quando eu digo para vocês que a alegria cura, eu estou falando disso. Eu tinha uma filha que não sabia nadar e naquela oportunidade, nos meus últimos dias de vida, eu resolvi ensinar minha filha a nadar com um catéter. E saí disso vivo quando cheguei no hospital na manhã seguinte. Disse, olha, não tenho a menor ideia, mas essa porra está toda molhada. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. E claro que todo mundo entendeu o que tinha acontecido, mas enfim.
E aí, só depois que eu me curei, é que eu mostrei essa foto para a equipe do hospital. Mas, enfim, vamos chamar aqui de licenças poéticas. Pode fechar essa foto. Licenças poéticas. É a mesma coisa que eu estou falando do milkshake. Aí vou contar para vocês, então. A história do milkshake foi que, então, eu, percebendo que eu precisava engordar, eu tinha que engordar, porque eu tinha 35 quilos, e para fazer a cirurgia eu precisava ter pelo menos 46. Então, eu precisava engordar 11 quilos. Mas eu não conseguia comer, não conseguia, nada processava para mim. Então, eu comecei a perceber que algumas coisas eu iria topar, mas não podia, porque era gordura. Então, eu comecei a querer pão integral com queijo branco, um sanduichinho. Eu queria farinha láctea Nestlé e mingau, e eu queria o milkshake. E nenhum desses itens estava prescrito no meu cardápio nutricional diante da situação que eu estava. E vendo que isso não ia acontecer, eu percebi que tinham duas possibilidades. Se eu não conseguir engordar, eu não vou conseguir o transplante. E se eu pedir autorização, não vão me dar milkshake, não vão me dar mingau e não vão me dar farinha láctea Nestlé. E aí eu comecei a chavecar a moça da cozinha, que era uma senhorazinha, coitadinha, que me adorava e que via que eu estava ficando muito ruim, que eu estava morrendo, e fui lá e fiz chantagem com ela, né? Eu estou morrendo, será que a senhora não pode trazer de casa para mim uma farinha láctea Nestlé e tal? E no dia seguinte ela trouxe e a gente começou a fazer o esquema da farinha láctea. Aí eu vi que deu certo e comecei a querer evoluir nos meus caminhos de obscuridade dentro do hospital. Aí chegou uma noite que eu saquei que às 10 da noite, eu já estava lá há 4 anos, gente, eu conheço todo o sistema do hospital, de horário, de plantão, de tudo, por Qual trás, hospital que era? por trás dos panos. Foram 4, eu não quero dizer exatamente qual, porque foi uma falha e fica chato para todo mundo. Mas eu estive no Emílio Ribas, no CRT, no Hospital São Paulo e no Hospital Albert Einstein. Tá? E aí, percebendo que às 10 da noite era o último horário que vocês passavam do plantão e davam aquele famoso remedinho para capotar, né? A mansa leão, vai dormir. Então, dá lá um remedinho indutor de sono para ele, que assim ele não dá trabalho de noite. Aí, enfim, vinha o remedinho. Eu sacando que de 10 da noite às 5 da manhã ninguém aparecia no meu quarto, eu então fiz o esquema, né? Como eu estava morrendo, meu filho tinha autorização para entrar a qualquer hora, porque eu era um caso claro de óbito, eu estava à morte. Então, tinha uma autorização especial para o meu filho fazer visita fora da hora. E aí chegou num belo dia, eu liguei para casa, e como eu já tinha a voz muito fraca, eu ainda piorei um pouco ela, liguei para casa e comecei a falar com meu filho, velho, eu preciso falar com você. Que foi, papai? Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, é urgente, me ajuda, me ajuda. E, pô, pelo amor de Deus, meu pai, o que eu posso fazer por você? Cara, pelo amor de Deus, eu estou morrendo, é o último desejo. Passa no Bob's, compra um milkshake duplo de ovo maltine, pede craquelências extras e vem para o hospital. Esse moleque, ele chorava desesperadamente, eu daqui fazendo cena. Estou morrendo, cara, pelo amor de Deus. Bom, meu filho, 10h30 da noite, pega lá a moto dele, passa no Bob's, e como é que entra no hospital com um balde tamanho duplo de milkshake de ovo maltine? Então, ele botou na mochila, eu vou ter que me levantar para mostrar para vocês, que aí entrou um cara, entra um moleque, peitinho estufado, bundinha arrebitada, em câmera lenta, pelos corredores do hospital até chegar no meu quarto. E todo mundo dizia, nossa, que moleque metido, né? Não, ele estava carregando o milkshake na mochila, então ele tinha que entrar em câmera lenta para aquilo não derramar. Técnica de carregar milkshake na mochila, para não derramar na mochila. Então entrava aquele molecão assim no meio da noite, lentamente, lindo, ia até o meu quarto na câmera lenta,
E aí liberava o milkshake e ia embora, porque ele não podia ficar, né? Era só uma história de só passou, uma visitinha. Então ele largava o balde e ia embora. E eu ficava com o balde lá quieto até ver se ninguém aparecia, e quando ninguém aparecia, eu sacava o milkshake, mamava meu milkshake inteiro. E a pergunta que fica para vocês aí: onde é que eu escondia o balde? Para quem conhece o Bob, sabe que o canudo do milkshake é um duto, né? Onde é que eu escondia o balde do milkshake depois que eu tomava o milkshake? Quem dá mais? Vamos lá, galera. Debaixo da cama? Vamos lá. Eu só vou responder agora se as pessoas botarem suas carinhas aí e me botarem Ih, aí a prova. vergonha. Gente, vem. Não precisa botar a cara. Fala então, vai. Fala então. O Ai, que no você... banheiro? No banheiro, não. Debaixo da cama? Debaixo da cama, não. Na geladeira? No freezer? Geladeira, não. Ai, meu Deus. Ai, gente, Tá, UTI. tinha entrado. Sala Ah, Debaixo não. do colchão Junto da com a máquina? roupa suja. junto com a roupa suja, não. Ai, meu Tá? Deus. Vamos lá, gente. Eu estou numa UTI. Vocês têm uma UTI. Olha, lembra de um quarto da UTI. Onde que pode esconder um balde duplo de milkshake com canudo daquele? Eu era, ó, vou dar a dica, hein? Vou dar a dica. Charada. Eu era um cara infectado. No lixo infectante. Que ninguém ia pôr a mão lá para olhar. Linda Camila! E bingo! Nossa, Eu era arrasou, Camila. Não infectado. vou pensar nisso. Claro, eu sou infecto. Aquele lixo era meu amigo, porque eu sou infecto e ele também. Ninguém mexe no infecto. Eu digo, faz o seguinte: mergulhava assim para dentro do lixo do infecto, levantava todos os infectos, botava lá debaixo o balde e cobria com os infectos de novo. E pensava comigo, eu me vírus. Deu certo. Porque assim passou a ser toda terça-feira, meu filho trazia os infectos, não, desculpe, trazia o milkshake e eu mergulhava nos infectos e escondia. Camila, parabéns, viu? É isso. Ah, mas é marmelada, eu já sabia antes. Ah, você já sabia da história, é isso, Camila? Pô, Você você já tá... veio falar comigo, lembra? Uhum. Aqui no hospital, então não esqueci, não. Ai, que linda, tá bom. Então foi marmelada, não valeu. Mas, enfim, eu estou contando essa história para mostrar para vocês que, e voltar a falar nessa coisa, por mais extrema, por mais difícil que tenha sido a situação, as coisas que mais fizeram sentido para mim e que me mantiveram vivo foram as coisas relacionadas à humanização. Quando eu fugia do quarto para ouvir música no saguão do hotel, quando eu fugia do quarto para ver música, para ver pôr do sol lá no fundo do corredor, quando eu conseguia trazer milkshake de ovo maltine com craquelências extras e que salva, e todas as vezes que eu tive um acolhimento de relação humana dentro do hospital. Foi isso Então, que acho te que... manteve vivo, né? Como é? Foi isso que te manteve vivo, que te deu Exato. esperança, que te deu força. Exato, entende? É aí que entra vocês. O que é que você pode trazer a mais? Porque o óbvio é o óbvio, competente, protocolar, isso tudo vocês aprenderam. É o mínimo que se espera é que vocês sejam profissionais. Agora, você só vai ser um bom profissional quando você entregar mais do que você já sabe. Isso serve para qualquer coisa, para qualquer relação. Não espere entregar o óbvio. Só vale quando você entrega mais, mas ainda mais quando se trata de pacientes em situação extrema e de extrema gravidade. Então, entre outras coisas, é esse que é o lugar da humanização. Sabe o horário da troca de plantão? Claro que você já está lá trabalhando há 12 horas, mas faz um rodízio de maneira tal que alguém possa dar atenção,
porque os 15 minutos que antecedem a troca do teu plantão e os 15 minutos posteriores de quem chega no plantão, os pacientes ficam absolutamente sozinhos. É exatamente nessa hora que você estoura a bolsa de colonoscopia, é nessa hora que você quer se levantar, tropeça e cai de boca no quarto, e aí você fica 20, 30, 40 minutos sem a atenção, porque você já está cansado, acabou meu horário, tchau. Tudo bem, acabou seu horário, mas talvez esse seja o horário que o paciente mais precisa de você. O paciente, nessas ocasiões, em alguns casos, em muitos casos, é abandonado dentro do hospital. E não porque ele foi abandonado porque alguém queria, mas porque por falta, de novo, de assistente social, de um cuidado com o psicológico da família, a família adoece, a esposa, o marido, são muitos os casos de maridos que largam esposas em transplante e muitos dos casos de esposas que largam maridos no transplante. Eu fui premiado com uma dessas. Agora, a minha mulher me abandonou? Não. Eu tinha um casamento de 25 anos, eu aguentei 4 anos essa situação física e psicológica, mas a minha mulher não foi preparada pela equipe, não foi acolhida pelas equipes, não tinha um trabalho de atenção da psicologia para a família e, portanto, a minha família pirou. E aí chegou no dia que eu fui para o coma, eles falaram, não, eu não vou ficar para ver você, eu não aguento, eu não vou ficar aqui para ver você morrer. Pegou todos os móveis e se mudou para um outro estado. E quando eu acordei 3 dias depois, eu não tinha mais a esposa, não tinha mais a família, não tinha mais móveis na minha casa, não tinha nem para onde voltar. Difícil. E desse dia em diante, ainda sobrevivi mais 2 anos dentro dos hospitais e a figura familiar, a figura de humanização, as únicas pessoas com quem eu podia contar eram com os profissionais técnicos, médicos e enfermeiros, dos quais alguns viraram verdadeiros anjos e amigos que realmente me deram esse suporte, esse apoio, e então eu sobrevivi. Percebe que o que eu estou pedindo é tragam de casa muito mais do que o protocolo, muito mais do que o seu estudo, porque este, sim, é o verdadeiro significado dessa profissão. Se você está aqui para ganhar dinheiro, por favor, vai para outra profissão. Agora, se você está aqui para efetivamente ajudar, salvar, ajudar, olhe com um olhar de amor para essa família, para esses pacientes e principalmente para você. Cuide-se, olhe, se transforme, se prepare-se psicologicamente, cuida, faz uma preocupação com meditação, com terapias complementares, com algo mais que você pode trazer, porque é isso que vai salvar o paciente. O que efetivamente me salvou foi a competência profissional, a qualidade dos hospitais que passei, o equipamento, né, a capacidade do Estado de fazer aquilo funcionar, mas o que realmente me motivou a querer continuar foi exatamente o acolhimento que eu tive durante o período. Sem isso, morre você e morre o paciente. Esse é o grande recado que esse encontro traz e que eu queria trazer para vocês. Prontuário afetivo. Cria o seu, não precisa copiar o da Ana. Cria o seu, mas um prontuário afetivo vai fazer a diferença na sua vida de atendimento e na vida do paciente e dos seus familiares. É esse o recado. Estou aberto a perguntas. E o que mais que você, tipo assim, quando chegaram com a notícia de que você ia receber os transplantes, qual foi sua sensação? O que você pensou na hora? O que você sentiu? É euforia.
é bastante euforia mesmo, de sensação de extrema alegria e, ao mesmo tempo, a ansiedade, o medo, porque esse momento é um momento que todo mundo sabe que é muito, 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 muito tênue. É uma cirurgia que efetivamente são muitos, o fígado são muitas ligações, né? Efetivamente, as chances de não dar certo são, no mínimo, 50%. Então, é uma mistura de euforia, de alegria, com euforia de pavor e medo. Houve celebração nas minhas entradas em cada transplante e, ao mesmo tempo, despedida. Cada vez que eu ia, eu me despedia, enquanto tive família da família, depois passei a me despedir da equipe. Então, me tornei um parceiro da equipe. Na última, a gente conversou, como era duplo, foi lá naquela época, foi muito custoso fazer. Foram 2 equipes de 9 cirurgiões em cada equipe, ou seja, 18 cirurgiões trabalhando em cima, em 18 horas de cirurgia consecutiva, em que entrou uma equipe para fazer o fígado, entrou outra equipe para fazer o rim, e na última hora, na hora da anestesia geral, já pronto, deitado, depilado, pronto, essa equipe sentou comigo, chegou junto e me disse, olha, nós não atingimos os 46 quilos, você tem 43 quilos, muito provavelmente você não vai resistir à cirurgia, e se resistir, muito dificilmente você vai resistir à recuperação, e se resistir, provavelmente terá sequelas. Mas é um direito seu escolher se você quer ou não quer continuar. E aí eu olhei para essa equipe, era a minha equipe, eram os caras que tinham lutado tanto quanto eu, 4 anos, então eu olhei para todos deitados, e aí havia uma certa festa dentro desse momento, 2 levantando os órgãos que iriam ser transplantados, numa bacia prateada, quer dizer, eu tenho certeza do que eu estava vendo. E aí eu disse, olha, gente, eu estou preparado, vocês estão preparados? E aí o doutor Rogério Carvalho falou, não, nossa equipe está pronta e nós vamos até o fim para te salvar. Falei, então, abre essa porra e me encontra amanhã às 10 da manhã. E no dia seguinte, às 10 da manhã, eu acordei bem debilitado, mas efetivamente lutei com a equipe de fisioterapia, com a nutricionista, com o milkshake, com tudo que eu tive direito para me manter vivo e sair dessa, para contar essa história e com um pacto lá com Deus para voltar para falar de amor. E é isso que eu faço da vida. Desde então, me formei fazem 10 anos, né? Isso aconteceu, o último transplante em 2012, e de lá para cá eu fiz uma formação de filosofia, uma outra formação em psicanálise, e hoje eu dou esse acolhimento. Eu dou palestras, eu atendo profissionais de saúde, eu atendo pacientes de transplante familiares no seu acolhimento e também um acolhimento no luto de familiares em situação de falecimento. Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo hoje, com preço social para quem precisa e com preço real para quem pode pagar. Acho que essa foi a maneira de eu dizer muito obrigado ao sistema, muito obrigado a cada um de vocês, estudantes e pessoas interessadas nesse trabalho, nesse digno trabalho, nesse trabalho lindo que é o de medicina e que pretende, acredito eu, que vocês estão aqui para ajudar e para salvar. Então, eu me tornei um agente de saúde voluntário, viajo o país inteiro voluntariamente para essas palestras, estive aí em Uberaba, estive em 49 estados no país, agora a gente está na pandemia, estou fazendo aqui voluntário de novo na causa, acho que hoje deve ser a 38ª palestra que eu faço nesse mês, por isso que não é uma palestra, é um bate-papo, e é isso, eu me disponho a cuidar, atender, e estou à disposição, inclusive, e realmente com preços simbólicos para acolher
a qualquer um dos profissionais de saúde, dos pacientes e dos familiares em situação de abalo psicológico. Contem comigo, eu estou sempre aqui, pode pegar meu WhatsApp, está tudo liberado, entra nas minhas redes sociais. No YouTube tem um trabalho bem bacana também, mais direcionado para as famílias, que eu ensino, eu dou dicas de como chegar bem no transplante, para as famílias e para as pessoas que estão em situação de transplante. O YouTube é dedicado para isso, para eu falar com a família e ensinar as pessoas como eu fiz para chegar bem ao transplante. E não foi só o milkshake, foi ao contrário, eu atendi bem aos protocolos, eu obedeci bem, eu me cuido bem, eu tomo remédio regularmente hoje para me manter vivo ao longo desses últimos 10 anos. Vocês terem uma ideia, para quem gosta de farmacologia e para quem gosta de número, eu tomei até a noite de hoje, daqui a pouquinho, faltam 5 minutos para eu tomar, às 8h30, minha bateria de remédios, e até o presente momento eu tomei 39.436 remédios. Mas eu amo os remédios, eu adoro os remédios. Graças à ciência, eu estou aqui para contar essa história. Eu vi gente aí com a boca aberta. Nossa, muito, muito inspiradora essa história. Como eu te falei, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Nossa, Tem sim. parabéns por ter lutado, por não ter desistido, né? Porque muitas pessoas não chegam nem na metade do que você passou e elas simplesmente desistem, né? Elas assim, não tem mais jeito, né? E É isso. principalmente com paciente paliativo, né? Muitos médicos falam, não tem mais jeito, sempre tem um jeito, né? De você dar conforto para aquele paciente, não ser, não com procedimentos invasivos, não com exames, não com aquelas doses altas de medicamento, mas você dá o conforto para o paciente. É igual você falou do milkshake, é simplesmente aceitar o desejo dos pacientes, né? Querer ir lá fora, tomar um pouquinho de sol, né? Que são coisas assim que para a gente é comum, mas que para o paciente dá força, revigora. Inclusive foi o que aconteceu com você, foi o que te manteve vivo. Exatamente. É aí que está. Quando a gente fala no diferencial, você doar um pouco do seu tempo a mais. Você já fez todo o seu protocolo, tudo que você tinha que fazer naquele seu plantão. Mas não custa você dar um abraço, dar uma palavra ou fazer um passeio com esse paciente, seu último passeiozinho. Eu fiz muito isso no hospital, porque sempre fico em quarto duplo. Por mim, passaram pelo menos que ficaram marcados, que eu me lembro bem, de 20 pessoas que eu nunca me esqueci, que me acompanharam também em situação de transplantes ao meu lado e que se tornaram pessoas inesquecíveis para mim. Muitos deles eu ajudei muito lá dentro, mesmo eu doente. E, por incrível que pareça, dessas 20 pessoas que transplantaram comigo, que conviveram comigo também como pacientes, só tem 2 vivos. Só tem 2 vivos hoje. 2. Então, tem que ter um diferencial. E o diferencial, eu posso afirmar para vocês, como psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, que a coisa está totalmente dentro da comunicação entre o que a gente pretende, o que vocês têm para oferecer e o amor que vocês têm para oferecer. Porque se vocês me mostrarem, vocês trouxerem para o paciente vontade de viver, as chances são muito maiores desse paciente sobreviver, fora milagre, fora tudo que... E que comigo também aconteceu. Vou aparecer aqui, estou meio descomposta, que eu estava ali fazendo janta. Tá linda, Camila. É muito bom te ver de novo, Alexandre, né? Eu te acompanho já desde quando a gente se conheceu aqui pessoalmente no hospital. E tenho certeza que esses alunos, nossos futuros médicos, vão acordar diferente amanhã. Né? O curso de medicina eu admiro muito, né? Tenho muitos amigos da área.
e eles não aprendem isso, né? A parte da medicina é muito rica, muito boa, mas porém a parte humana, acho que deixa a desejar bastante, não é por conta deles, né? Por conta da quantidade de coisas que tem que ser aprendido durante os 6 anos de formação, e não dá tempo, né? Diferente da enfermagem, que o tempo todo do curso a humanização vem em primeiro lugar. Então, foi muito válido essa palavra, né? Para eles pensarem que sempre dá tempo, sim. Né? A humanização não aprende na sala de aula, aprende com a vivência. Eu nunca dei milkshake, mas já dei outras coisas depois que te conheci, em off, né? Não posso contar muito porque eles são lá do meu hospital, então você pega. Mas já levei bombom no jaleco, já levei muita coisa para meus pacientes. E por ser uma área tão específica, né, poucos profissionais têm tanto contato com esse paciente, né? Às vezes uma bala faz a diferença na vida do dia dele, uma música no celular, deixa eu ligar para alguém, presta o telefone, uma chamada de vídeo, então isso realmente é muito importante. Né? Eu tinha uma noção, mas depois que conheci a sua história, que a gente se conversou bastante no ano que você esteve aqui, eu abri um olhar totalmente diferente para esse lado. Né? É importante, sim, ter o lado científico, saber dominar a parte medicação, exame, mas a parte humana é E tenho muito além certeza que disso. fez a diferença, né, Camila? Fez toda a diferença. Você percebe a diferença no seu paciente, porque mesmo que ele não consiga, ele termina muito mais Sim. feliz. Teve paciente que, infelizmente, foi a óbito no pós-operatório, a família, não, ele fez o que ele queria, ele foi em paz. Então, a gente nos conforta, né, ouvir isso. A gente Com fez o certeza. máximo, a gente fez tudo que podia, mas a gente não domina, né? Quem escolheu a nossa hora de ir não é a gente. Mas Isso aí. muito obrigada, foi ótimo. Os meninos, certeza que gostaram muito também, Muito sabe? É obrigado. muito importante. Obrigado a E se você. cada um que está aqui hoje ouviu tudo isso e passar para mais um amigo, já temos aí um time diferente. Com certeza. E eu estou à disposição sempre, novamente, à disposição para ir aí, quando vocês quiserem. Eu amo fazer isso. É tudo que eu quero fazer e eu quero ir para as universidades, para as salas de aula, porque eu sei que não tem na grade curricular. Mas uma maneira da gente transformar a educação é a única maneira de a gente mudar o mundo. E eu Sim, me proponho aí, voluntariamente, nas salas de aula, quantas vezes for preciso, para a gente falar de amor, falar de humanização e falar de salvar vidas. Doação de órgãos é salvar vidas. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Camila. Muito obrigada, Alexandre. Mais uma vez, parabéns pela sua resiliência, pela sua força e vontade, né, de lutar, de viver. Parabéns, viu? Obrigado. Muito linda a sua história. Tenho certeza que todo mundo aqui se emocionou bastante. Que Uma legal. história muito inspiradora, né? E realmente eu não sabia desse prontuário afetivo. É prontuário, não é protocolo, não. Digita no Google que já existem alguns oficiais. Prontuário Então, eu, afetivo. eu não sei se o HU tem. Tem, Camila? e eu vi que na parte do Covid, colocavam, às Isso, vezes o paciente estava lá entubado e punha aqui no leito dele o time, a cor preferida, a comida preferida, para a família ver, né, o que estava sendo feito com o paciente. Olha que ótimo. legal. E é isso, é É. adotar. Ele nasceu durante a Covid, mas é para a gente adotar isso em todos os leitos de pacientes. E é isso, inclui também a comidinha preferida, o que você. A bagunça, inclui a bagunça na história, a história preferida, porque é disso que a gente está falando. Você chega num paciente dele e chama ele pelo apelido dele, conta um caso da mulher dele, qual é a pessoa preferida? A minha pessoa preferida é minha avó. Traz a avó, é o meu cachorro, traz o cachorro dele uma vez em alguma ocasião, entende? Isso muda a história da vida das pessoas. E tem o prontuário afetivo no Ministério da Saúde, já foi adotado, basta digitar que vai sair um cardápio, um prontuário efetivo prontinho, você só copiar e colar na cama do seu paciente, no leito do seu paciente, a partir de hoje. Mudem as atitudes, porque é hora de ajudar a salvar mais vidas. Uma atitude simples, né? É simples assim. Olha, eu tenho um livro
chama-se A Última Vez que Morri. Quem tiver interesse nas minhas redes sociais, eu tenho redes sociais, tenho YouTube, eu ainda vendo esse livro para exatamente captar um dinheiro que me ajuda a ser voluntário da causa e que, a partir dele, que custa R$ 35, ele é um livro super acessível, eu vendo pelo WhatsApp, enfim, e mando pelo correio, chega na sua casa com dedicatória para quem quiser dedicatória, e vale a pena, porque ele é uma história, essa história com todos os detalhes, e vale bastante a pena ter isso, e mais ainda, ele colabora para que eu possa continuar fazendo esse trabalho voluntário pelo país afora. Obrigadíssimo mesmo, gostei demais. Muito obrigada, Alexandre, mais Eu uma vez. amo vocês. Obrigado pela escolha da profissão de vocês. Gabriel, não vi você falar nada, Gabriel. Ele tá tímido. Nossa, cara, pior é que eu não tô podendo falar. Essa peça me pegou um horário ruim demais pra mim. Não pode nem falar, rapaz. Você tá no dentista? Eu tô tentando escutar aqui nos intervalos aqui da atividade, mas tá foda. Tá bom, querido. Obrigado a todos vocês, viu? A cada um de vocês que esteve aqui. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigadíssimo. Camila, Obrigado, obrigado. Alexandre. Boa noite. Obrigado, Luiz. Muito obrigada. Um abraço a todos.